Olá, alunos! Hoje vamos fazer a correção, então, da lista de exercícios de função afim no Enem, né? Novamente, espero que vocês tenham visto as duas videoaulas que eu indiquei e tentado fazer a lista de exercícios. Bom, o exercício de número 1, deixa eu só mudar meu ponteiro aqui, fala assim: em economia, costuma-se representar o consumo mensal C de uma família por uma função linear C igual a CO mais C1 vezes Y. Em que, atenção para essas coisas, tá? Essas informações são importantes. CO, é o consumo independente da renda e C1 é a chamada propensão ao consumo e Y é a renda mensal da família, tá? Uma determinada família, ele já nos deu a função, essa questão, ó. Tem essa seguinte função, 500 mais 0,8y. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comparar, então, com essa função dada pelo problema. C igual a CO mais C1 vezes Y, tá? A função que ele disse dessa família é 500 mais 0,8y. Com isso, a gente já consegue concluir aqui, ó, que o CO vale 500 e que o C1 vale 0,8. No caso, o próprio problema já fala isso pra gente, né? Então, ele diz assim, ó, nesse caso, ela possui um gasto de R$ 500 independentes da renda, que é o quê? O CO, né? E uma propensão de consumo de 0,8, que é o C1. O que falta pra gente, né? Porque a gente quer o quê? O problema é qual é o consumo mensal, tá? O consumo mensal é dado por C, então eu quero saber isso aqui. Para saber o C, eu preciso ter o Y. Mas o que o Y é pelo problema? É a renda mensal da família. Então vamos continuar lendo. Nessa família, a renda mensal provém somente dos salários de pai e mãe, que são 3.000 e 4.000. Ou seja, o nosso Y vai ser a soma desses dois salários, 3.000 e 4.000. Ou seja, o nosso Y vai ser 7.000. Então, a gente volta aqui para a função e no lugar do Y a gente coloca os 7.000. Tá? Então, ó, 0,8 vezes 7.000 vai dar 5.600, somado com os 500, 6.100. Só de novo, né? Confere se é exatamente o C que a gente quer. É o C, porque eu quero consumo mensal. O consumo mensal é dado por C, portanto, R$ 6.100. Então, comecei com uma bem sutil, né? Bem tranquilamente para trabalhar isso de funções com vocês, que é a substituição. A segunda, não peguei o início para deixar um espaço maior aqui para eu conseguir, né, a minha tela, mas assim, a tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início dos procedimentos. Gente, bem importante a gente ver isso aqui, ó. O que o Y significa? A altitude, a altura, né? O que o T representa? Ó, o tempo dado em minutos, tá? Show. Continua. Considere que durante todo o procedimento de pouso, a relação entre Y e T é linear. Aqui que está o segredo, tá, pessoal? Toda vez que falar que é linear, isso é uma função do primeiro grau. E que carinha tem uma função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é representada por Y igual a AX mais B. Quem são A e B? A e B vão ser números, tá? E o que eles representam? O A representa a taxa de variação. Já vamos falar melhor sobre isso. E o B representa o termo independente. Graficamente, primeiro que a função do primeiro grau é sempre uma reta, tá? Graficamente, esse B sempre vai identificar o ponto onde a reta passa, o valor onde a reta passa pelo eixo Y, tá? Isso numa reta, no gráfico. Agora, se eu olhar na função mesmo, ele vai representar o termo independente. Então, vamos olhar para as nossas alternativas aqui, ó. Na letra A, não tem termo independente. Isso significa que o B seria zero. Na letra B, a mesma coisa. Já na letra C, cuidado aqui, tá? Eles só inverteram, ó, porque o termo independente é aquele que não tem a variável junto. Então, quem é que não tem a variável junto aqui? O 8.000, o 10.000 e o 10.000. Tudo bem? Show. Então, esse é o termo independente. Bom, outra coisa que a gente tem que verificar, e a gente verifica
a gente tem uma relação entre y e t e não entre y e x. Então, essa é a nossa função, e a gente pode até olhar pelas alternativas, né? Para, se quiser nos ajudar. A gente verifica que o y continua, mas que no lugar do x eu vou ter o t. Então, essa aqui vai ser a nova carinha da função, dessa função desse nosso problema, tá? Então, nós vamos ter que encontrar quem? A e B. Então, vamos começar pelo A, que é a nossa taxa de variação. Pessoal, isso é bem legal. Entender que o A é a taxa de variação. Isso é extremamente fundamental aqui. A taxa de variação é tu verificar o seguinte, tá? Tu pode pegar quaisquer dois valores aqui, eu quero dizer assim, poderia trabalhar com esses dois aqui, né? Mas eu particularmente gosto sempre de trabalhar com início e fim. Eu preciso saber o seguinte, quanto que variou a altitude do início para o fim. Vocês podem me dizer assim, do 2.000 para o 10.000, 8.000. Só tomem cuidado, tá? Porque a taxa de variação é sempre do valor final menos o inicial. Outra coisa, essa altura aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Então, sempre assim. A variação é sempre do final menos o início. Então, no intervalo dado, foram menos 8.000 metros. Concordam que foi menos? Desceu. Claro que não existe uma medida de menos 8.000, gente. Tá? Mas aqui é identificar o que aconteceu. Diminuiu a altitude em menos 8.000 metros. Em quanto tempo? 20 menos 0. Sempre o final menos o inicial. Em 20 minutos. Isso significa que teve uma variação de menos 400 metros por minuto. Como eu cheguei nesse menos 400, pessoal? Eu dividi os menos 8.000, né, pelos 20 minutos. Isso aqui, ó, foi o que variou por minuto. O que variou, gente, essa é a taxa de variação. O que eu já tenho? O meu A. Então, o meu A, que vai estar aqui, ó, junto com o T, já é menos 400. Tá? Seguindo. Agora o termo independente. O termo independente, pessoal, a gente sempre encontra ele, se eu já tenho A, substituindo um dos valores que eu tenho aqui. Como assim um dos valores que eu tenho aqui? Só um pouquinho, deixa eu só pegar uma cor diferente aqui para ajudar vocês. Aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, este aqui, eu poderia pegar qualquer um, tá, pessoal? Qualquer um, mas eu vou pegar esse aqui, que me fala o seguinte, tá? De novo, eu já tenho o A, que é menos 400. Então, no lugar do A, eu vou colocar menos 400. No lugar do Y, eu coloco este valor de Y aqui, ó, 10.000. E no valor do T, eu coloco 0. Vocês concordam que eu vou substituir Y, A e T, vai sobrar só o B? Então, é assim, ó. Quando T é igual a 0, Y é igual a 10.000. Então, eu substituo na função. Ó, esse aqui, de novo, só lembrando, já é o nosso A, né? Então, eu substituí o 10.000 e o T por 0. O que eu consigo aqui, então? 0 vezes menos 400 vai dar 0. 0 mais B é B. O que eu acabei de achar? Que o B é 10.000. Pronto, pessoal. Agora, basta eu substituir lá na função os valores de A e B. O que nós vamos ter? Para A, menos 400, para B, 10.000. Muitas questões vestibular costumam fazer o seguinte, quando a gente tem assim coeficiente, né, o A negativo, eles costumam colocar o outro valor, se este for positivo antes, tá? Então, não se apavorem. Menos 400t mais 10.000 é igual a menos... menos 10.000 mais 400t. Esqueci de colocar o... Nós já vamos aqui de novo. Essa aqui é a alternativa. Ok? Seguindo. Uma operadora de telefonia celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago. Há um valor fixo de R$ 60,00 por mês até 80 minutos de ligações. E para cada minuto excedente, isso aqui é extremamente importante, será cobrado o valor de R$ 1,20. P é o valor a ser pago no mês e T é o total de minutos utilizados. Cuidado com isso, hein?
Qual a expressão que permite calcular em reais a conta de uma pessoa que utilizou o telefone por mais de 80 minutos? Isso aqui é transformar o texto em notação, em texto matemático, né? É pegar a língua materna, pegar o português e transformar na matemática. Então, eu gosto de rever de novo qual é a frase que me dá o preço. A frase que me dá o preço é: o valor a ser pago é R$60 mais R$1,20 por cada minuto que exceder os 80 minutos. Tudo bem? Isso está no texto. Então, vamos começar a substituir. Valor a ser pago. Do que eles chamaram o valor a ser pago? De P. O que o E vai representar matematicamente? 1 igual. 60 é o próprio 60, mais 1,20. Atenção. Por cada minuto significa que é 1,20 vezes cada minuto, tá? Mas uma coisa extremamente importante, gente. Muito importante. Se a gente, o por é vezes, né? É um vezes, não é um x aqui, tá, pessoal? Não gostei muito dessa coisa, mas é um vezes, tá? Vamos pensar o que significa cada minuto que exceder os 80 minutos. Se eu falasse 81 minutos, quantos minutos eu teria falado a mais? 1 minuto excedente, concordam? Porque até 80 minutos eu só pago R$60, né? Só isso. Agora, se eu falar 81 minutos, eu vou pagar 1 minuto a mais. Se eu falar 82 minutos, então eu só vou pagar 2 minutos a mais. Da onde que sai esse 1 e esse 2? É o que sobra dos 80, não é? Poderia falar que é 81 menos 80, esse 1. Poderia falar que esse 2 é 82 menos 80. Então, generalizando, tá? A quantidade de minutos excedentes é o tempo total menos 80. Do que ele chamou tempo total mesmo? De T, ó. T é o tempo total de minutos utilizados. Então, isso vai ser o tempo que exceder é o tempo menos 80. Então, isso vai ser o seguinte, vai ser 60 mais 1,20 vezes T menos 80. Concordam? Olha para as alternativas. Pô, não tem esse cara. Se não tem esse cara aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a multiplicação, né? Eu vou fazer essa multiplicação distributiva, ó. 1,20 vezes T e 1,20 vezes 80. Então, 1,20T menos 80 vezes 1,20 menos 96. Portanto, isso vai dar 1,20. Aí, somei os termos aqui, ó, independentes, né? 60 menos 96 menos 36. Portanto, é a letra C. Show. Questão 4. O número de pessoas que morrem nas ruas e estradas brasileiras nunca foi tão alto. As últimas mudanças na legislação mostraram-se incapazes de frear o aumento dos acidentes. O número de mortes em 2004 foi de 35.100 pessoas e 38.300 em 2008. Admita que o número de mortes no período de 2004 a 2008 tem apresentado um crescimento anual constante. Isso aqui é extremamente importante. Quando o crescimento é constante, isso também representa para nós uma função do primeiro grau. Tá? Então, de novo, a carinha da função do primeiro grau é y igual a x mais b. Só que aqui, ele pede qual é a expressão que fornece. Olha, o que o n é? É um número de mortes e o x é o ano. Tudo bem com isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que encontrar, então, para fazer a nossa função do primeiro grau é a taxa de variação. A taxa de variação é aquele que vai acompanhar o x, lembram? Então, o que nós vamos pensar? Ó, no intervalo dado, foram 3.200 mortes a mais. Concordam que foi 3.200 mortes a mais? Como é que eu achei esse 3.200 mortes? Eu peguei o final
menos o começo. Isso foi o quanto aumentou. Nesse caso, aumentou. Então, no exemplo de número 2 era negativo isso, porque tinha decrescido. Aqui aumentou, tá? Então, no intervalo de 2004 a 2008, 4 anos. Portanto, pessoal, o aumento por ano foi de 800 mortes. Novamente, como é que a gente encontrou esse 800? 3.200 dividido por 4. Então, esse foi o aumento por ano. Ou seja, essa é a nossa taxa de variação. Sempre é assim, se eu estou fazendo por minuto, né, a taxa de variação é quanto aumenta ou diminui por minuto. Se eu estou fazendo aqui por ano, né, se eu estou fazendo por pessoas, enfim, a taxa de variação é sempre a divisão individual, tá bom? Ok. Agora, uma coisa muito importante, tá? Toda vez que ele nos dá um intervalo, e isso eu poderia ter usado lá no exemplo do avião também, o valor inicial que ele está me dando nessa função toda sempre vai ser o termo independente. Então, o valor inicial que ele me deu aqui é 35.100. Então, o nosso termo independente aqui, ó, é 35.100. Tá? Prof, por que não é 2004, então? Já que também é o valor, né? Não, pessoal, porque o termo independente sempre vai ser o valor deste carinha que está isolado aqui, ó, do N. Então, é o valor inicial de N. Lá na função anterior, né, do caso do avião, era o Y de altura. Então, vocês podem ver que é o valor inicial do Y lá, tá? Ok. Então, já temos o quê? Já temos o A e já temos o B. Ah, prof, então é a letra A, certo? Ó, dá uma olhadinha na letra A aqui, ó. 800x mais 35.100. Cuidado, né, pessoal? O que o X representa? O ano. Se o X representa o ano, nós temos que ter o seguinte cuidado. Se eu colocasse o meu X for, por exemplo, 2005. Vamos começar com o 2004 mesmo, tá? Se eu colocar o 2004 aqui no lugar do X. Deixa eu mudar minha caneta aqui. Meu ponteiro, caneta. Se eu colocar aqui no lugar do X, ó, 2004. Vocês imaginem 2004 vezes 800 mais 35.100. Vai dar os 35.100 pessoas que ele falou aqui para 2004? A minha gata já está dizendo que não, né? Então, não. O que acontece? São 800 mortes a cada ano. Olha que interessante isso aqui. A partir de 2004. A partir de 2004. Ou seja, se for em 2005, são 800 mortes a mais do que 2004. Se for em 2006, são 800 mortes vezes 2, porque passaram 2 anos além disso aí. Se for 2007, vai ser 800 vezes 3, porque são 3 anos a mais do que 2004. Ou seja, pessoal, é o número de anos que passou, é o ano que eu tô, menos o 2004. Então, são 800 mortes vezes o ano menos 2004. Certo? Ou seja, o número de mortes é dado por 800 vezes x menos 4 mais 35.100. Tá errado onde é que eu botei esse negócio. A resposta é letra B e não essa aqui, tá? Show. Seguindo. Uma fábrica de cosméticos produz um creme cujo custo de produção é dado pela função. Tararara. Esse aqui é o custo da produção, em que X é o número de cremes produzidos. Esse aqui, apesar de dar uma função no primeiro grau, e a gente sabe que é uma função no primeiro grau, grau sempre é o expoente do X, né? Então aqui não está aparecendo expoente, significa que o expoente é 1, isso é uma função do primeiro grau. Diz assim, se a fábrica consegue reduzir o custo da produção em cada unidade em 17%, qual é a função P que representa o novo custo de produção, né? Qual é a função P que dá um novo custo? Gente, o que acontece? Ele está dizendo para nós que houve uma redução de 17%. Se algo sofre uma redução em 17%, quanto isso vale em porcentagem?
Lembram? Se algo sofre uma desvalorização, né, de, sei lá, 20%, o novo preço, então, é 80% do valor inicial. Então, se sofre uma redução de 17%, ele fica valendo 83%, porque é o 100 inicial menos 17. Ou seja, o novo custo de produção vale 83% do custo antigo. Ou seja, o novo custo, que é o P, vale 83% de o custo inicial. 83%, pessoal, transforma isso em fração, né? 83 sobre 100, o D sempre é uma multiplicação, 2/3 de X. Aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a multiplicação distributiva, ó, cada um por cada um, e nós vamos encontrar aqui 166 sobre 300x mais 249 sobre 100. Não tem simplificação nenhum deles, acabou. A resposta é a letra E, tá? Aqui era muito mais porcentagem do que função, né, pessoal? Questão 6. As curvas de oferta e de demanda de um produto apresentam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Então, assim, oferta, pessoal, é o quanto eles estão ofertando, a quantidade que eles estão comercializando, deixando lá. E demanda é o quanto eles realmente vendem, tá? Então, só para resumir isso para vocês. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam respectivamente dadas por essas equações, ó. Quantidade de oferta é o QO, quantidade de demanda é o QD, tá? Então ele já diz, ó, QO a quantidade de oferta, QD a quantidade de produtos, de demanda, perdão, e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontraram o preço de equilíbrio. Gente, preço de equilíbrio, mesmo que ele não tivesse explicado para gente, preço de equilíbrio é quando as coisas estão equilibradas, ou seja, quando as coisas são iguais. É quando a quantidade de oferta é igual à quantidade de demanda, tá? Para a situação descrita, qual é o valor do preço de equilíbrio? Pessoal, aqui é simplesmente igualar. Qual é o meu QO? O meu QO é, agora eu vou colocar sem o próprio QO, né? O meu QO é menos 20, tô buscando aqui uma caneta diferente, menos 20 mais 4P. E a quantidade de demanda é 46 menos 2P. Gente, simplesmente ficamos com uma equação do primeiro grau, extremamente fácil, né? 4P mais 2P, 46 mais 20, 6P é 66, o nosso preço de equilíbrio é 11. Acabou. Questão 7. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por CT. Enquanto o faturamento que a empresa obtém também é uma função simbolizada por FT. O lucro total obtido pela quantidade é dado por essa função. Gente, vamos falar disso aqui. O problema não precisaria ter dado isso. Gente, a gente tem o seguinte, a gente tem o custo, que ele disse que é CT, que é o custo total, e nós temos FT, que é o faturamento total. Faturamento é quanto a pessoa recebe. Quando eu recebo, não necessariamente é o meu lucro, porque eu tive que gastar algo para fabricar aquilo lá. Então, mesmo que ele não tivesse dado essa expressão, nós temos que saber que o lucro sempre vai ser a receita, porque também é outra maneira de eu falar isso, tá? Ou seja, o faturamento é o que eu recebo menos o que eu gastei. Então, nesse caso, o lucro, que ele realmente está chamando de LT, ó, né? Vai ser a receita, que é o que eu recebi, menos o custo, tá? E aí, o que o problema diz para nós?
eu tenho que o faturamento é 5T, por isso que essa parte aqui do faturamento, ó, é 5T, então, menos, e ele me disse que o custo é 2Q menos 12, por isso que aqui tá o custo 2Q menos 12. Cuidado com esse menos, hein? Ele vai ter que ser distributivo tanto para o 2Q quanto para o 12, tá? Agora, pergunta, qual é a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Então, perguntinha. Primeira coisa, tá? Quantidade mínima. Quantidade está sendo dada por quê? Então, a minha pergunta aqui está toda em cima do quê? Quem é o meu quê? Tá? Primeira coisa só eu vou fazer essa distribuição aqui desse menos, e nós vamos ter isso aqui, ó. 5Q menos 2Q menos 12, só vou juntar os termos semelhantes e vai dar 3Q menos 12. Essa é a função lucro, tá? Então, a função lucro é, se eu vender 3 unidades, se eu vender 5 unidades, eu sei o meu lucro, porque é só colocar aqui. Mas a pergunta é, qual é a quantidade mínima para não ter prejuízo? Cuidado, tá, pessoal? Não ter prejuízo não significa ter lucro. Não ter prejuízo significa que eu empato, e empatar significa lucro zero. Então, eu venho aqui e pego, no lugar desse L aqui, eu substituo pela função L, que é essa que encontramos aqui, ó, 3Q menos 12. 3Q menos 12 tem que ser zero, ou seja, 3Q é 12, o Q é 4. Vendendo 4 produtos, eu não tenho prejuízo, eu empato, tá? Então, essa é a resposta. A partir de, eles poderiam ter feito a pergunta, a partir de quantas unidades a empresa terá lucro? Gente, se com 4 unidades ela empata, para ter lucro, eu teria que vender 5, tá bom? Vamos lá. Questão de número 8. Gráficos e VC interpretação. Então, cuidado. Uma empresa de telefonia fixa oferece 2 planos aos seus clientes. No plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. No plano Z, ele paga R$ 39,90 por 300 minutos mensais e 10 centavos para cada minuto excedente. O gráfico representa o valor pago em reais nos 2 planos em função dos minutos utilizados. Gente, aqui ó, preço em função dos minutos. Sempre quem é o principal aqui, que é o preço, tá no Y, em função de está no X. Sempre, isso não falha. Então, nós vamos começar uma por vez, né, pessoal? Então, eu primeiro vou pensar no plano K, que fala assim, ó, ele paga inicialmente R$ 29,90. O que significa? Que eu tenho que vir aqui e olhar o K, ó, né, onde tem o K, e ele tem que iniciar de onde? Do R$ 29,90. Olha para essa nossa letra A, ele tá começando no R$ 29,90? Não, né? Então já exclui esse cara aqui. Não é esse cara aqui. Na letra B tá começando dos R$ 29,90. Na letra C tá começando dos R$ 29,90. Tem que olhar o K, tá? Olhem o K aqui. K tá começando dos R$ 29,90. E aqui a K, o plano K, não a K, né? Tá começando dos R$ 29,90. Show. Então todas as outras, pelo menos isso fecharam. Só que logo em seguida, ele fala o seguinte para nós. Ele diz que isso vai ser dado por 200 minutos mensais. O que isso significa? Já não preciso mais olhar. Que até os 200 minutos, ó, pessoal, o gráfico tem que continuar sempre nos R$ 29,90. Então, essa ok. Vamos olhar essa aqui? Essa ok. Essa ok. E essa não. Porque essa não foi só até os 200, essa foi até os 300, né? Então, esse cara aqui também não vai. Ótimo. Mas aí nós temos que ver mais alguma coisa, né, pessoal? Porque o que acontece? Aqui ele tem mais 200 minutos. Desculpa, 200 minutos não. Além dos 200 minutos, ele tem 20 centavos por cada minuto excedente. Vamos pensar o que isso significa, tá?
O que que eu peguei aqui? Como 500 é o último que tá aparecendo, ó, 500 minutos, tá? Eu vou ver quanto que ele gasta com 500 minutos. O que que eu peguei? Eu peguei o valor inicial, que é o R$ 29,90, e eu sei que são 20 centavos por cada minuto que passar dos 200, concordam? Então, se eu fizer 500 minutos, eu não pago 500, eu pago só os 300 que sair daqui. Então, vai ser isso, ó, R$ 29,90 mais 20 centavos vezes 300. Ou seja, vai dar R$ 89,90. O que isso significa? Que quando eu procurar o gráfico, eu vou fazer na letra A só para não riscar mais os outros, ó. Quando eu procurar os 500 aqui, ó, achei aqui o gráfico, tá? O valor correspondente lá, ó, tem que ser os R$ 89,90. Claro, a letra A já estava até dispensada, não deu. Então, vamos pegar a letra B. 500 minutos, tá? Aqui eu fiz errado, ó. Fui só até o Z, tá errado. Vamos até o K, já vai dar errado a próxima coisa que eu fizer, mas vamos continuar, tá? Tá errado aqui, ó. Esqueçam esse cara aqui. Vamos seguir. Vai para os 89,90. Então, esse cara ainda tá valendo, tá? Nesse aqui, ó. Achou o K, 89,90. Tá valendo. E essa aqui, ó. Também vai até o K, 89,90. Tá valendo. Bom, então continuo com essas três. Então, a próxima opção é ir para o plano Z. Então, vamos lá para o plano Z. O que o plano Z fala? Que inicialmente é 49,90. Então, vamos ver todas as que ficaram. Ó. Z, 49,90. Fechou. Z, aqui tá um pedaço igual, mas é aqui, ó, 49,90. Z, na letra D, 49,90. Tá, isso fechou. Daí ele diz para nós que isso é por... Deixa eu só trocar a cor da tinta. Que isso é por 300 minutos. Então, ele tem que ir retinho até os 300 minutos. Então, me ajudem aqui, ó. Ele tem que ir, ó, o Z tem que ir até o 300, ele tem que continuar constante. Aconteceu isso? Não. Então, tchau para a letra B. Tá? Aqui, ó, até os 300 minutos de Z, ele tem que continuar constante, ok? Então, essa continua, sim. Aí, aqui, ó, vem para a letra D. Sim, filho, 300 minutos continua constante, então, ok, tá? Bom, então agora nós ficamos só com as letras C e D. Então, agora nós vamos pensar na outra parte, que fala o seguinte. Ele nos diz assim, que... Opa! Depois desses 300 minutos, é 10 centavos por minuto excedente. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Nossa, que gráfico, coisa arriscada, né? Bom, vamos lá. Então, no Z, eu também vou pegar os 500 minutos, tá? E vou ver o seguinte. Eu sei que é 49,90 o inicial e 10 centavos por minuto excedente. O que é por minuto excedente, pessoal? Depois do que eu tenho ali dos 300 minutos. Então, se eu vou falar 500 minutos, o que eu vou pagar de verdade são 200 minutos. Então, isso vai dar 49,90 mais 10 centavos vezes 200. Ou seja, nos 500 minutos, o Z tem que valer 69,90. Gente, pega aqui a letra C, ó. Vai nos 500, vai até o Z. O Z tá fechando com o K aqui, né? Tá dizendo que é 89,90. Não é essa. Bom, só sobrou a D, mas vamos conferir, né? Na D eu tenho o seguinte, ó. Os 500 minutos de Z vai até aqui, ó. E esse ponto aí, em relação a Y, vai no 69,90. Pronto, fechou também essa, portanto, é a letra D. Então, aqui é sempre interpretação, né, pessoal? E analisei pelos gráficos. Melhor coisa do que iniciar o gráfico do zero, tá? 9 também é gráfico. Tem uma coisa importante que diz o seguinte. Aqui um pega-ratão violento, tá? Ele diz assim: o gráfico mostra o número de favelas no município do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004, considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. Linear, função do primeiro grau, né? Tá? Bom, aí diz assim:
Se o padrão na variação do período 2004-2010, então eu só tenho que olhar esse período aqui. Prof, ele não me deu 2010 no gráfico, tá? Mas vamos pensar. Se mantiver nos próximos 6 anos e que o número de favelas em 2010, ele já me deu, ó, é 968, tá? Então, qual é o número de favelas em 2016? Gente, aqui extremamente fácil, parece horrível, mas não, ó. O que que ele fala para nós? Primeira coisa, tá? Em 2004, eu só tenho que olhar esse período que ele me deu, ó. Em 2004 eram 750 favelas. Como é que eu sei? Olhando aqui no gráfico, ó. 750 favelas. Em 2010, o problema me disse que são 968 favelas. Pessoal, o que aconteceu? De 750 para 968, quantas favelas aumentaram? 218. Eu até poderia fazer aqui para ver se eu precisasse fazer isso, né, uma função disso, a taxa de variação, ou seja, o número que acompanharia o x seria 268 dividido por 6. Tá? Então, se eu precisasse montar uma função, seria isso. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber qual é o número de favelas em 2016. Gente, em 2016, dá uma olhada. De 2004 para 2010, aumentou 6 anos. De 2010 para 2016, também não aumentou a mesma coisa? Ele fala que o padrão na variação, e qual é o padrão que ele está dando? Linear. Ou seja, vai crescer sempre igual, tá? Como está aumentando 6 anos, o que que significa? Que de 2010 para 2016, eu vou ter o mesmo aumento. Qual aumento eu vou ter? Eu vou ter 968 mais 2000, mais 218. Ó, como de 2010 para 2006 também são 6 anos, haverá um aumento de 218. Cuidado, tem um pega-ratão aqui, ó. 218 unidades maior que em 2004. Não, pessoal. É, daqui para cá aumentou 218. Daqui para cá também vão aumentar 218. Ou seja, em 2016 vão ser 968 mais 2018. E isso vai dar o 1136, que é um número que está... Ai. Ainda bem que eu acertei a conta aqui, né, pessoal? Espera aí que não tá escrevendo. É 1186. Ou seja, é um número maior que 1150, mas menor que 1200. Tá? E para fechar, a número 10 diz: Lucas precisa estacionar o carro por um período de 40 minutos. A sua irmã Clara também precisa estacionar, mas por um período de 6 horas. Temos 3 estacionamentos. Ó. O estacionamento verde cobra 5 reais, por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra 6 reais por 4 horas, mas depois mais 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra 7 reais por 3 horas e mais 1 real por hora ou fração. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara. Primeira coisa, o Lucas vai estacionar 40 minutos, pessoal. Tá? Cuidado, quando ele fala aqui, ó, 6 reais por 4 horas, isso também eu acho que não tá muito bem escrito. Eu acho que deveria ter sido mais clara essa questão, mas é assim, ó, é 6 reais e tu tem que ficar no mínimo 4 horas. Tu ficando menos, tu vai continuar pagando 6 reais. A mesma coisa no preto, ó, é 7 reais por 3 horas, mas se ficar 40 minutos, que é o que o Lucas precisa, ele vai continuar pagando 7 reais. Portanto, a melhor coisa para o Lucas é estacionar naquele que tem o menor valor inicial, que é 5 reais por hora de permanência. Ele vai gastar só 5 horas. Então, a primeira coisa, o Lucas vai no verde. Então, já vamos tirar essa aqui e essa aqui. Bom, de qualquer forma,
temos que ver o que vai acontecer com a Clara. Então, a Clara vai estacionar por 6 horas. Então, vamos começar com o estacionamento verde, tá? No estacionamento verde inicial, ela vai pagar R$ 6 por 4 horas. Mas quantas horas ela vai ficar? Ela vai ficar 6, né? Se ela vai ficar 6, ela vai, além dessas 4 horas, ela vai pagar quantas horas? Ela vai pagar 2, né? Então, ela vai pagar inicialmente 5, né? Ah, perdão. Eu tava no outro. Vamos voltar. O estacionamento verde cobra R$ 5 por hora. Eu já tava no amarelo, me desculpem. R$ 5 por hora. Se é R$ 5 por hora, ela vai pagar R$ 30, acabou. Agora sim vamos para o amarelo, né, pessoal? Perdão. O amarelo custa R$ 6 por 4 horas, mas ela vai ficar 6 horas, ou seja, ela tem que, além dessas 4 horas, pagar 2 horas a mais. Cada hora, R$ 2,50. Portanto, ela vai pagar os 6 iniciais mais R$ 2,50 vezes 2, ou seja, R$ 11. E no estacionamento preto, ela paga R$ 7 por 3 horas. Então, R$ 7 iniciais mais R$ 1 por hora. Além das 3 horas, quantas horas ela vai ficar? 3, né? Então, são R$ 6 mais R$ 1 vezes 3 horas. R$ 10. Ou seja, quem inicialmente pareceu mais caro, para a Clara é o mais econômico. Portanto, verde para o Lucas e preto para a Clara. Desculpem a bagunça aqui no final. Eu espero que vocês tenham entendido. De qualquer forma, eu vou abrir um fórum e vocês coloquem lá as perguntas de vocês, tá? Hoje eu estou usando um software novo, então por isso que eu estou apanhando ainda de algumas coisas, tá? Mas espero que vocês tenham gostado de qualquer forma e entendido, tá bom? Um beijo.